dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Amém? Amém. Então vamos ler, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Os irmãos podem sentar. Bom, essa é uma passagem bem conhecida, né? A passagem da conversão de Paulo, também conhecido como Saulo, né? Um outro nome de Paulo, vamos dizer assim, o nome de Paulo em outra língua. E o texto ele conta que Paulo ele era um judeu, um hebreu, né? uma pessoa adepta da seita dos fariseus, muito temente a Deus, as doutrinas, né, que eram ensinadas no Velho Testamento, todas as leis. E quando ele ouviu pregar a respeito de um novo ensino a respeito do Evangelho, ele então não aceitou que o Evangelho estivesse tirando de cena o judaísmo, que era a religião oficial dos judeus, e ele então passou a perseguir os cristãos. E esse texto da conversão dele conta que ele ia para Damasco com uma carta do sumo sacerdote para prender todos os judeus, todos aqueles, né, que o gentio ou o judeu que estivesse pregando o nome de Jesus, estivesse pregando o Evangelho. E no caminho para Damasco ele se encontra com Jesus, cai, né, por terra, e quando ele se levanta ele está cego. E Jesus fala: eu sou Jesus a quem você tem perseguido, agora você entra na cidade e lá vai ser dito para você o que você tem que fazer. E depois Jesus, em visão, fala com um servo dele dentro da cidade de Damasco, chamado Ananias, e fala para ele: Ananias, vai até a rua direita, numa casa determinada de um homem chamado Judas, e procura por um homem de Tarso. Ele está orando e está esperando que você vá até lá e impõe as mãos sobre ele. E Ananias fala: mas Senhor, todo mundo conhece Saulo, todo mundo conhece quem é esse homem, ele tem perseguido o teu povo, ele tem perseguido os seus servos, e tem levado preso e matado todos aqueles que estão pregando o teu nome. E Jesus então fala para ele, no versículo 15, aqui está registrado, fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Então Jesus ele mostrou para Ananias que Paulo ele tinha uma função especial, ele era alguém escolhido. E realmente Paulo, quando nós lemos os textos que falam da vida de Paulo, e quando nós lemos as cartas que Paulo escreveu, nós percebemos que ele era um homem dotado de um conhecimento espiritual, de uma profundidade espiritual que poucos têm. E aí nós comentamos assim: por quê que Paulo era tão especial? Até hoje Paulo é visto como um homem excepcional, um homem que não tem igual. Ele levou o Evangelho de Cristo para todos os povos conhecidos naquela época. Ele fez o que sozinho, o que 11 discípulos não fez, ou 11 apóstolos não fizeram, que foi levar o Evangelho para o mundo todo. É claro que tudo começou com os apóstolos, e Paulo veio depois. Mas Paulo, o trabalho que ele teve, o ministério que ele teve, foi algo grandioso. E aí a gente começa a se perguntar assim: por quê? O que tinha Paulo de especial? Por que Paulo era tão diferente dos outros apóstolos? Por que Paulo é tão diferente de nós? Por que a minha vida espiritual não é como a vida de Paulo? Por que o meu ministério na igreja não é como o ministério de Paulo? E só nesse versículo nós conseguimos perceber alguns detalhes da vida de Paulo e do ministério de Paulo, que mostram por que ele é diferente e por que nós não somos iguais a ele, e como nós podemos ser como Paulo, porque todos
nós podemos ser. Desde que nós estejamos seguindo aquilo que Paulo ensinou. Não digo nem o que Jesus, como Jesus foi, né? Não digo nem vamos imitar a Jesus, já que Jesus é perfeito. Vamos imitar Paulo. Né? Paulo fala isso, né? Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então vamos imitar Paulo. Mas como que nós podemos imitar Paulo? Tendo a mesma consciência que Paulo teve a respeito da vida e a respeito do chamado dele. Nós vemos um primeiro detalhe que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, é que Paulo, ele tinha consciência de que ele era um vaso escolhido por Deus. Paulo tinha plena consciência disso. Jesus, ele não falou para Paulo, você é um vaso escolhido. Jesus falou para Ananias. Mas mesmo assim, Paulo tinha consciência. Está lá registrado em Gálatas, capítulo 1, no versículo 15, e nos versículos anteriores, Paulo falando a respeito da vida dele e a respeito do ministério dele, e ele comenta assim: quando aprove a Deus aquele que me chamou e me separou desde o ventre da minha mãe, eu não consultei nem carne nem sangue. Ele estava falando do chamado dele. Quando aprove, ou seja, quando Deus quis me chamar, quando Deus quis me trazer para o ministério, esse mesmo Deus que me separou desde o ventre da minha mãe, eu não consultei nem carne nem sangue, e fui fazer a obra do Senhor. Então, nós percebemos por esse versículo que Paulo tinha plena consciência: eu sou um vaso escolhido. Eu fui separado desde o ventre da minha mãe. Se nós formos ver vários textos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós percebemos isso, que muitas pessoas já tinham a consciência do seu chamado desde o seu nascimento. Muitos servos do Senhor já tinham a consciência de que tinham sido escolhidos desde o ventre da sua mãe. E isso, irmãos, é uma consciência que nós temos que ter. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui sem motivar. Eu vou para a igreja porque minha mãe vai para a igreja, porque minha mãe me leva para a igreja, porque meu pai é crente. Não, você está aqui porque você foi escolhido por Deus. Desde o ventre da sua mãe você foi separado. A Bíblia fala assim que antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. E Ele já nos via sendo formado lá no ventre da nossa mãe. E Ele já nos conhecia pelo nome. Então você é uma pessoa escolhida, separada. Paulo foi separado. Separar significa consagrar. Porque o que significa a palavra consagração? É ser separado para o uso exclusivo de alguma coisa. Então, se eu sou consagrado, eu sou separado. Se eu sou separado, eu sou consagrado. Então, se você foi separado desde o ventre da sua mãe, você é consagrado ao Senhor. Então você tem que ter essa consciência de que você foi chamado desde o ventre da sua mãe. A semana passada nós tivemos aqui o irmão Fabiano. Ele esteve fazendo o lançamento do CD dele. E enquanto ele cantava algumas músicas, no meio das músicas, ele começou a contar a respeito da vida dele. E ele falou assim: olha, desde que eu nasci, o diabo me perseguiu. E aí ele começou a contar assim: quando eu estava para nascer, meu pai queria me dar, porque não tinha condições financeiras para me criar. E ele até arrumou uma família para me dar, para ser criada por essa outra família. Depois não deu certo, minha mãe não quis. Quando eu era criança, sofri um acidente, era para amputar o braço, não amputei. Com a oração da igreja, a oração dos pastores, Deus abençoou e meu braço não foi amputado. Depois cresci, entrei no mundo das drogas. Aí ele contou o testemunho dele, como foi todo esse período em que ele viveu nesse mundo de drogas, no mundo de bebidas, que chegou a querer se suicidar, tentar o suicídio, foi salvo na última hora por uma pessoa lá que ele falou que era glória, que estava passando no local. E ele falou assim: e hoje eu estou aqui, e o que eu faço hoje
escolhido desde o ventre da minha mãe para louvar o Senhor, para trabalhar na obra do Senhor através do louvor, tocando, cantando. Então, irmãos, cada um de nós tem um chamado do Senhor. Você não foi chamado para estar sentado no banco. Você não está aqui por acaso, você tem um chamado. Você foi escolhido por Deus. Desde a fundação do mundo, desde a fundação dos tempos, o Senhor olhou para frente e falou: ali está o meu servo. Ele não nasceu ainda, mas eu já estou chamando ele para a minha obra. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui porque você passou na frente da igreja e achou uma música bonita, um louvor bonito. Você não está aqui porque você foi curado. Você não está aqui porque você não tinha o que fazer. Você está aqui porque você foi chamado. Tenha consciência disso. Quando você compreender a profundidade do que é ser chamado pelo Senhor, ser escolhido desde a fundação dos tempos para estar com o Senhor, a sua vida vai mudar totalmente. Você vai começar a viver como Paulo vivia. Então, eu fiz uma pergunta lá no início: por que a nossa vida não é como a vida de Paulo? Por que o nosso ministério não é como o ministério de Paulo? Porque nós não vivemos e não vivemos o nosso ministério, não vivemos a nossa vida espiritual com a mesma visão de Paulo, com a mesma consciência de que nós não estamos aqui simplesmente para fazer alguma coisa, simplesmente para passar o tempo, mas nós estamos aqui porque nós fomos chamados desde o ventre da nossa mãe. Irmãos, comece a pensar na sua vida e começa a entender que tudo que aconteceu na sua vida foi Deus trabalhando para que você estivesse aqui hoje. Nada foi por acaso, não existe acaso no reino de Deus, não existe acaso no reino espiritual. Tudo acontece porque Deus determina, porque Deus permite. As coisas boas, as coisas ruins, todas elas acontecem para te trazer até aqui. Então, não jogue fora isso, não despreze isso. Não ache que você está aqui porque o seu pai te obriga a estar, porque sua mãe te manda estar, porque seu pai é crente, porque sua mãe não tem o que fazer e manda você para a igreja para ficar em paz. Não, você está aqui porque você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Tenha consciência disso. E tenha consciência também de que um vaso do Senhor tem que ser um vaso de honra e não um vaso para desonra. Porque existe vaso para desonra, existe vaso que envergonha. Lá em Romanos 9, no capítulo 9, no versículo 21, diz isso, que Deus criou vasos, e existem vasos para honra e existem vasos de desonra. E o que é um vaso de desonra? São aquelas pessoas que estão na igreja só servindo de pedra de tropeço, só envergonhando o nome de Jesus, só trazendo escândalo para o Evangelho. E não adianta dizer que não tem, porque tem, infelizmente tem. Existem muitas pessoas que, ao invés de estar na igreja tentando edificar a vida de outro irmão, tentando fazer a obra do Senhor, essas pessoas, elas só criticam, só fazem outros caírem da fé, só dão escândalos. Então, são pedras de tropeço, são pessoas que servem para desonra, são vasos de desonra, que entristecem o Senhor. A gente fala muito a respeito de Jó, e quando a gente fala de Jó, a gente fala muito assim, porque Jó era um servo do Senhor, porque Jó era um homem perfeito, e nós enxergamos Jó pelos olhos, nós olhamos para Jó com os nossos olhos, e eu fico imaginando a cena que teve lá no céu, porque o primeiro capítulo de Jó, ele fala o seguinte, que Satanás se apresentou diante de Deus, e Deus falou para Jó assim, falou para Satanás, você viu meu servo Jó lá na terra? E aí eu fico pensando, para Deus ter falado de Jó, Jó era muito bom, né? Era muito perfeito. E aí eu comparo com a minha vida e fico pensando assim, acho que quando Satanás
lá, acho que Deus não pode falar. Você viu a minha serva Rosana? Porque Satanás vai dizer, aquela lá que fez isso, que fez aquilo, né, que pisou na bola semana passada. Então, a comparação faz a gente pensar assim, Deus, Ele teve orgulho de falar de Jó. Quando Deus falou com Satanás, ele falou assim, olha, você viu meu servo Jó? Porque Deus tinha certeza que Jó não tinha nada, não tinha nenhuma mancha na sua vida. E eu pergunto para vocês, pergunto para mim nessa noite, será que Deus pode falar isso de nós? Você viu a minha serva lá? Você viu o meu servo? E Satanás calar a boca e não poder falar nada? Ou será que Satanás vai falar, eu vi o que ele fez na semana passada, vi o que ele fez hoje, eu vi como é que ele está se comportando. Deus teve orgulho de Jó. Será que Deus tem orgulho de nós? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, fala assim, que existe um acusador que nos acusa diante de Deus de dia e de noite. E às vezes eu falo assim, Deus, eu queria passar um mês sem que o Senhor sentisse vergonha de mim. Eu queria passar um mês sem que Satanás chegasse na sua frente e tivesse motivo para me acusar, e Jesus tem que falar assim, olha, Senhor, foi por ela que eu morri. Ela já está pedindo perdão de novo pelo pecado dela. O meu sangue está justificando ela. Eu queria ser motivo de orgulho para Deus, motivo de alegria. Eu queria ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Será que nós somos realmente esse vaso de honra? Ou será que nós estamos envergonhando Cristo? Estamos deixando triste o Senhor? Será que quando o Senhor olha para nós, Ele tem motivo para se alegrar ou para se entristecer? Paulo, eu tenho certeza que quando Deus olhava para Paulo, Ele falava, esse é o meu servo, ninguém acusa. Porque era um homem que tinha a consciência de que tinha sido escolhido por Deus, tinha sido chamado por Deus, e vivia de acordo com isso. Muitos hoje em dia estão buscando suas próprias honras, estão buscando sua própria glória. Ao invés de dar a honra ao Senhor, existem pessoas que estão na igreja, e estão nos ministérios, e estão na mídia, procurando glória própria, quando na verdade eles foram chamados para ser um vaso de honra, para que o Senhor encha esse vaso. E eles estão procurando a sua própria glória. Então, o verdadeiro servo do Senhor, que quer ter um ministério vencedor, um ministério abençoado, como foi o ministério de Paulo, tem que entender que ele deve ser um vaso para a honra do Senhor, não para a sua honra própria. E ele precisa entender também e ter consciência de que o vaso, ele tem que estar vazio. O vaso, ele tem que estar pronto para ser cheio. Quando Ananias foi lá na casa onde Paulo estava orando, né, quando ele se converteu, ele estava cego, ele estava orando, e Ananias chegou até Paulo e falou assim, irmão Saulo, eu vim até aqui porque o Senhor me mandou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Alguma coisa só pode ser cheia se ela estiver vazia. Você não enche alguma coisa que já está cheia. Eu não estou falando de transbordar. O pastor Jailson até às vezes dá um exemplo aqui do copo, né, que está cheio do Espírito Santo, deve transbordar. Eu não estou falando de transbordar. Eu estou falando desse momento de Paulo, em que Paulo teve que escolher entre os seus conhecimentos e tudo aquilo que ele tinha e o Espírito Santo. Ele teve que se esvaziar dele mesmo para se encher do Espírito Santo. E Paulo, ele aceitou isso. Ele aceitou ser cheio do Espírito Santo, e para isso ele se esvaziou. E ele falou isso lá em Filipenses 3, no versículo 8.
Paulo fala assim, ele conta, né, a respeito da vida dele. Olha, eu sou hebreu dos hebreus, criado aos pés de Gamaliel, um mestre, né, da seita dos fariseus, um homem muito sábio, o maior mestre da época era esse homem. E Paulo foi estudar em Jerusalém aos pés dele, ou seja, ele sentava aos pés daquele mestre para ouvir os ensinamentos dele. E ele diz assim: eu sou hebreu dos hebreus, na tradição, criada naquela tradição judaica rigorosa, que era os fariseus, era a seita mais rigorosa que tinha entre as seitas judaicas. Era aquele povo mais tradicional, aquele povo que não abria mão de nada. E Paulo foi criado dessa forma e seguia todas as leis, seguia todas as tradições. E ele falava assim: eu sou hebreu dos hebreus, desde o ventre da minha mãe, já criada como um hebreu. Mas todas essas coisas eu coloquei de lado, deixei como perda, para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo. E a excelência do conhecimento de Cristo foi tão grande na vida dele, que ele mesmo fala que ele recebeu o Evangelho não foi de ninguém, não foi de nenhum homem, foi do próprio Jesus. A tradição fala que Paulo, quando ele esteve alguns anos no deserto da Arábia, depois da conversão dele, depois que ele saiu de Damasco, né, que ele fugiu de Damasco porque o povo queria matá-lo, e ele passou um tempo na cidade de Tarso e passou um tempo no deserto. E no deserto ele recebeu a revelação do Evangelho do próprio Jesus. Então, para a gente entender a excelência do conhecimento que Paulo tinha e o quanto ele chegou a se esvaziar, o quanto ele abriu mão do que ele tinha, do que ele sabia, para que ele pudesse receber de Cristo aquilo que ele queria receber, que era a plenitude do Espírito Santo, que era a plenitude do conhecimento do mundo espiritual. E ele fala assim: olha, eu conheço um homem que chegou até o terceiro céu. Esse homem era ele. Ele não fala que era ele, mas era ele. Ele chegou a ter visões do terceiro céu, ver a excelência do conhecimento que ele teve de Cristo e do Evangelho. Mas por quê? Porque ele escolheu se esvaziar dele mesmo. E nós não queremos nos esvaziar de nós. Nós não queremos deixar de lado os nossos conhecimentos. Não, mas eu sou assim. Eu sou desse jeito, ninguém me muda. Eu sou crente, mas eu não mudo. Eu sou crente, mas eu sou assim. Irmão, nós temos que nos esvaziar. Enquanto não esvaziar o que nós temos cheios, nós não vamos nos encher de Deus, não vamos nos encher de Cristo. Existe uma história de um jovem, de um rapaz, que queria aprender Kung Fu. E ele tomava surra na rua dos amigos dele, de pessoas que eles não conheciam. Ele tomava surra toda semana. E aí ele entrou numa academia, numa escola, e foi aprender com o mestre. Estudou durante um tempo, treinou, saiu da academia, daquela escola. Quando ele chegou na rua, tomou uma surra. Aí ele foi para outra escola. Aquele mestre não servia, aquele mestre era ruim. Ele foi para outra escola, passou mais um tempo, estudou, saiu na rua, tomou outra surra. E por aí foi, só tomando surra, estudando e tomando surra, estudando e tomando surra. Um dia ele falou assim: eu vou estudar como um verdadeiro mestre, porque esses mestres que eu tenho, que eu tive até agora, não serviram de nada. Eu vou procurar um mestre que seja um verdadeiro mestre. E aí ele foi, andou durante muito tempo, procurou e achou um mestre de Kung Fu. Quando ele chegou naquele mestre, ele começou a falar assim: mestre, eu quero que você me ensine, porque eu sei, eu sou um ótimo aluno, eu já aprendi isso, já aprendi aquilo, Aí começou a mostrar todos os golpes que ele sabia. O mestre falou: eu não posso te ensinar. Não, mestre, mas por que você não pode me ensinar? Olha, eu sei esse golpe, eu sei aquilo, eu sei aquilo. Fez mais uma centena de golpes que ele já tinha aprendido. O mestre falou: eu não posso te ensinar. Mas mestre, por que você não pode me ensinar? Porque você já está cheio de conhecimento. Enquanto você não se esvaziar do seu conhecimento para aprender certo,
não vai aprender. Então eu não posso te ensinar. Jesus não pode nos ensinar se nós estivermos cheios de conhecimento. Então nós temos que decidir o que nós queremos: a excelência do conhecimento de Cristo ou o nosso próprio conhecimento. O que é mais importante para nós? Eu passei por isso no ano passado. Foi no ano passado que eu voltei a estudar, depois de acho que 20 anos sem estudar guitarra, sem tocar, sem nada. Aí o Jesus falou assim: você vai voltar a tocar? Eu falei: não. Depois desse tempo eu não sei nem. A guitarra já tinha ido para o lixo, cabo não existia mais, não tinha mais nada, tive que comprar tudo de novo. Falei: então eu vou estudar. Aí cheguei na escola, o Jailson ainda teve a coragem de falar para o professor que eu conhecia, que voltaram com um professor que já está lá no nível que o homem não perdoa nada. Aí, quando eu entrei na sala, ele fez assim: me mostra o que você sabe. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Aí eu comecei: eu sei esse ritmo, eu sei esse acorde, eu sei isso. Vamos ter que rever tudo isso. Os dedos estão errados, os acordes estão com os dedos errados, a sua técnica da mão com a palheta não está correta, você está usando muito o ombro, você está levantando muito o braço, descendo muito o braço, tem que usar o pulso. Vamos começar a trabalhar isso. Foi uns 2 meses de sofrimento. Eu estava estudando no quarto e falava para o Rafael: meu pulso está mexendo o braço. Aí ele falava: está mexendo o pulso, está mexendo o braço. Foi um sofrimento. Eu tive que desaprender tudo aquilo que eu aprendi para começar a aprender tudo de novo. Mas eu me dispus a aprender, a desaprender para aprender, porque eu queria aprender a tocar guitarra. Ainda estou estudando. Então, é uma escolha na nossa vida. Ou nós aprendemos, ou melhor, ou nós desaprendemos para aprender de Cristo, ou continuamos com o nosso ensinamento, com aquilo que nós temos, com as nossas tradições, com os nossos costumes, com o nosso jeito. Eu sou assim, na igreja sempre foi assado, não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, e assim que é, e assim que não é. Nós temos que escolher o que nós queremos: ganhar a excelência do conhecimento de Cristo ou continuar na nossa tradição. Paulo escolheu se esvaziar e se encher do Senhor, se encher do conhecimento de Cristo. Aleluia. E a última coisa que eu queria trazer para os irmãos nessa noite: que Paulo tinha consciência de que ele levava o nome do Senhor. Ele levava o nome de Jesus. Quando Jesus falou com Ananias, ele disse assim: vai, Ananias, porque esse é um vaso escolhido para levar o meu nome. E ele vai levar meu nome para os gentios, vai levar meu nome para os reis e vai levar meu nome para os judeus, para os filhos de Israel. E Paulo realmente fez isso. Ele começou pregando para os judeus, mas os judeus não aceitaram, assim como não aceitaram Jesus. Ele então foi para os gentios e pregou para o mundo inteiro. Não deixou de falar em nenhum lugar. O último lugar que Paulo queria ir era em Roma. E ele foi preso. Pregou lá 2 anos, ficou preso. E a tradição diz que depois ele foi solto, depois foi preso novamente. Mas ele foi para Roma e pregou que era o último lugar onde ele gostaria de ir para anunciar o Evangelho. Então ele pregou para todos os lugares. Pregou para reis, pregou para governadores. Talvez nós não possamos pregar para governadores, não temos acesso a reis, governadores, a políticos poderosos, a ir para outros lugares, outras nações, mas podemos pregar próximo de nós. Podemos pregar no nosso bairro, na nossa família, podemos falar do Evangelho para outras pessoas. Mas o que eu quero enfatizar, o que eu quero colocar, sobressair nesse fato de levar o nome do Senhor, não é simplesmente o fato de você pregar o Evangelho, isso é importante, é claro, mas um outro ponto do que é levar o nome de Jesus. Levar o nome de Jesus é também ter a marca do Senhor, ter o selo do Senhor, é pertencer a Cristo.
E Paulo tinha consciência de que ele pertencia a Cristo. E lá no livro de Atos mesmo, lá nos últimos capítulos, no capítulo 27, no versículo 23, Paulo está sendo levado, preso para Roma. E eles estão num navio, ele e alguns companheiros que quiseram acompanhar, mesmo estando livres, quiseram acompanhar Paulo nessa viagem para ajudar Paulo, para servir, para conversar com ele, servir de companhia e de ajuda para ele. E os marinheiros, os guardas que estavam levando Paulo preso, e aí começa uma tempestade que dura dias e dias e dias, e aquela tempestade não passa, e os homens começam a jogar as cargas no mar para poder aliviar o navio, e aí os soldados começam a conversar assim: olha, vamos matar os prisioneiros, porque daqui a pouco o navio vai afundar e eles vão fugir, e se fugisse eles seriam mortos, né? Os soldados eram mortos, então eles estavam pensando em matar os prisioneiros. E numa noite, Deus manda um anjo para falar com Paulo. E Paulo, no outro dia, quando amanhece, né, no meio ainda daquela tempestade, daquele alvoroço, Paulo chama todos aqueles homens e fala assim: olha, não se preocupem, porque essa noite o anjo do Deus a quem eu pertenço me apareceu. O anjo do Deus a quem eu pertenço. Em outra versão ele fala: o anjo do Deus de quem eu sou. Então Paulo, ele tinha consciência de que ele era de Deus. Será que nós podemos dizer realmente: eu sou de Deus, eu pertenço a Deus? Ou será que nós pertencemos um pouquinho a Deus, pertencemos um pouquinho a nós? O Senhor, ele nos marcou, ele nos deu um selo. O selo no Antigo Testamento, ou nos tempos bíblicos, ele era utilizado para selar, ou seja, para marcar um edito de um rei. Então, o que estava selado ali se cumpria. O que estava anotado naquele lugar que tinha o selo se cumpria, porque era um mandamento ou uma ordem de um rei. Não podia quebrar aquele edito ou aquela ordem, porque estava selado. E Deus nos deu o selo do Espírito Santo. E Ele nos diz assim: você pertence a mim. Só que Ele não nos obriga a pertencer a Ele. Ele quer que nós, de livre e espontânea vontade, escolhamos estar com Ele, pertencer a Ele. E muitas vezes nós não queremos, porque pertencer ao Senhor significa que o Senhor manda na nossa vida. E nós não queremos ninguém mandando na nossa vida. Uma das coisas que mais incomoda o ser humano é alguém mandar na nossa vida, não é? A mãe manda fazer uma coisa, ela está mandando em mim já. O menino não vê a hora de crescer para ir morar sozinho, para não ter ninguém mandando nele. Tem gente que casa para não ter mãe e pai mandando nele, aí o marido vai mandar e ela se desquita, se divorcia porque não quer ninguém mandando na vida dela. Ou então passa a vida inteira brigando com o marido porque não quer que mande. Você não manda em mim, você não manda em mim. Não é assim? Ninguém quer ser mandado. Ninguém quer ter dono, vamos dizer assim. E nós temos que escolher ter um dono. Paulo, ele disse assim: eu sou um escravo de orelha furada. O que é um escravo de orelha furada? Na época, lá nos tempos bíblicos, existia um período de 7 anos em que o escravo trabalhava, mas no 7º ano ele tinha que ser liberto, que era o ano de descanso, né? Então, nesse ano da libertação, tinha que ser liberto todos os escravos, as terras tinham que ser devolvidas, as terras que foram vendidas tinham que ser devolvidas para o dono. Não poderia ter nenhum escravo ainda preso, a não ser que o escravo escolhesse ficar com o dono, com o seu senhor. Então, se ele escolhesse ficar com o seu senhor, ele tinha que ir na porta da cidade, diante de todas as autoridades da cidade, furar a orelha e dizer assim: eu sou um escravo por livre e espontânea vontade de orelha furada.
furava a orelha e a partir daquele dia ele pertencia ao seu Senhor para o resto da sua vida. Ele não voltava mais atrás, era a escolha que ele tinha feito, ele não queria ser livre, ele preferia ficar com o seu Senhor, porque o seu Senhor era bom. E Paulo, ele disse isso: eu sou um escravo de orelha furada, eu quero servir ao Senhor por toda a minha vida, eu não quero ficar, não quero ser livre, eu não quero sair livre daqui a 7 anos, eu quero pertencer ao Senhor por toda a minha vida. Eu quero que o Senhor mande na minha vida, governe a minha vida, seja meu Senhor, seja meu dono por toda a minha vida. Será que nós temos coragem de furar a orelha diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pertenço a Ti por toda a minha vida? E assumir o que isso significa, como Paulo fez? Será que nós temos essa coragem? Tem um filme, um desenho, eu gosto muito de assistir filme e desenho, né? Então eu sempre presto muita atenção nas coisas que acontecem, que chama Toy Story. Ele tem duas, as crianças devem conhecer, quem agora é adolescente já assistiu. Finge que não, mas já assistiu. A Maltarina deve ter assistido também. É uma sequência, né? São dois filminhos. E o segundo filme conta a história de um bonequinho, um brinquedo, né? Que na verdade a história é essa, né? O brinquedo que ganha vida quando o dono não está perto. Ele tinha um dono que chamava Andy, parece que é o nome dele. E esse bonequinho, quando não só ele, mas todos os brinquedos, quando os seres humanos não estão perto, eles ganham vida e andam, falam, conversam, brincam, fazem lá, tem a vida deles, né? E no segundo filme, um desses bonequinhos se perde e vai parar na casa de um colecionador. Lá na casa do colecionador, o colecionador limpa ele, arruma a roupinha dele, arruma o braço que tinha quebrado, tinha caído, passa uma corzinha no rosto dele que já estava desbotada, pinta o chapeuzinho e pinta a botinha dele. E lá na botinha dele, embaixo da botinha, na sola da bota, tinha o nome do dono dele, que era o Andy. E o colecionador vai lá e pinta aquele nome. E aquele bonequinho esquece que ele pertencia àquele menino. E o filme vai passando, no final, ele para um momento, né, quando já está quase acabando, ele para e ele olha para a botinha dele e risca a botinha dele e ele vê que o nome está lá. O nome do Andy está lá, que era o dono dele. E ele lembra de onde ele saiu, de quem ele era, a quem ele pertencia. E aí ele quer voltar para o dono dele. Por que eu estou contando isso? Porque eu quero fazer uma comparação aqui para nós encerrarmos. Muitas vezes, nós esquecemos que nós temos uma marca. E a nossa marca está no nosso coração. Cristo escreveu o nome dele no nosso coração com sangue dele. E às vezes, os problemas, as dificuldades, as decepções que a gente passa, ou mesmo nós mesmos, nosso desânimo, a nossa falta de vontade, a nossa falta de fé, vai apagando esse nome. Parece que ele vai sumindo no nosso coração. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte: de onde nós saímos, a quem nós pertencemos. Nós temos que chegar lá no coração, passar um paninho e ver que o nome de Cristo ainda está lá. Porque Cristo não esquece de nós. Ele nos selou. E quando Ele nos selou, esse selo, ele nunca mais vai sair. Aquele que tem a marca de Cristo, nunca mais perde essa marca. A não ser que ele raspe, a não ser que ele, por decisão própria, tire o nome de Cristo do coração dele. É igual uma tatuagem. Quem faz uma tatuagem não consegue tirar mais, a não ser que por livre e espontânea vontade a pessoa faça uma operação plástica. E mesmo assim ainda fica a cicatriz. Então, mesmo que a pessoa desista do Senhor, desista de Cristo, a marca do Senhor vai estar lá. E um dia essa pessoa pode lembrar de onde ela saiu. E ela pode voltar para esse caminho. Ela pode voltar, porque ela tem um dono. Ela sabe a quem ela pertence. Então muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Muitas vezes a gente se afasta do caminho.
A gente se afasta do objetivo que Deus tem para a nossa vida. Mas nós temos que sempre estar colhendo esse nome, porque ele foi gravado com sangue, um sangue precioso. Foi um preço muito alto que se pagou por cada um de nós, para colocar o nome dele no coração de cada um de nós. Então nós não podemos deixar isso se apagar no nosso coração. Nós não podemos deixar de ter a consciência de onde nós saímos. Então, irmãos, eu não costumo fazer isso, mas essa noite eu gostaria de pedir que os irmãos se levantassem. Nós vamos fazer uma oração. Eu não sei o que cada um, aonde cada um se encaixa, se é que se encaixa. Talvez você tenha esquecido, você não tenha consciência de que você é um vaso escolhido. Talvez você não tenha consciência de que você tem que se esvaziar. Talvez você não tenha consciência de que você deve viver para a honra e para a glória do Senhor. Talvez você não tenha consciência de que você tem um dono. Mas começa a olhar para o seu coração agora. Começa a pensar, onde você tem falhado? Onde você tem errado? O que você precisa restabelecer na sua vida para que o seu ministério, para que a sua vida espiritual seja tão abençoada como foi a vida de Paulo, esse grande servo do Senhor, ou melhor, o servo de um grande Deus, do grande Deus Altíssimo. Então começa a pensar, se você não tem essa consciência, peça para o Senhor te dar a consciência de onde você está falhando. E eu vou pedir para os pastores, para que eles olhem por cada um de nós, porque nós precisamos ter essa consciência, para que a nossa vida espiritual flua em cada um de nós, para que nós possamos realmente ser motivos de honra, de